Hoje nós vamos continuar o nosso papo sobre raízes da função do segundo grau. Vamos embora pro vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Matemática em 5 Minutos. O meu nome é Fábio e hoje, dando prosseguimento aí ao nosso assunto, que é a função do segundo grau, a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre raízes, especificamente sobre a quantidade de raiz e as condições que levam uma função a ter uma, duas ou não ter raiz nenhuma. Mas antes, aquele recadinho rápido, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um voto de confiança aqui que eu tenho certeza que a gente vai contribuir aí com seus conhecimentos, beleza? Então vamos embora aqui para o que interessa. Eu vou usar 3 exemplos de funções diferentes e a gente vai calcular as raízes de cada uma dessas funções e depois entender por que cada uma dessas funções tem um número diferente de raízes e que condições levam a ter um determinado número de raiz a cada função do segundo grau, beleza? Então vamos lá. Para o primeiro exemplo, a gente tem essa função aí, x² menos 3x mais 2, né? Resolvendo e tentando achar as raízes dessa função, e a gente tem lá a nossa fórmula de Bhaskara, nossa aliada, né? Então vamos lá, x é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Vou substituir os valores aí, né? De a, b e c, dá essa expressão grande aí, né? Fazendo as contas, a gente vai ter 3 mais ou menos raiz de 1 sobre 2. Isso vai dar lá o nosso 3 mais raiz de 1 é 1, né? Então 3 mais 1, 4 sobre 2 vai dar o 2, x igual a 2 é uma das raízes. E 3 menos 1 sobre 2, 3 menos 1 é 2, né? Sobre 2 igual a 1, então o x igual a 1 é a outra raiz. Então eu tenho x igual a 1 e x igual a 2 como raiz, ou seja, eu tenho duas raízes diferentes nessa função do segundo grau, beleza? Aí eu vou colocar aí do lado, ó, um esboço do gráfico, né? Como é que a gente faz esse esboço rápido do gráfico, né? Eu já tenho esses dois pontos, que são as raízes, né, que a gente acabou de calcular, e além disso, o que mais que eu tenho? Eu sei que o a da função é positivo, né, o coeficiente de x ao quadrado, né, então eu sei que a concavidade da parábola é para cima. Então dá mais ou menos esse esboço aí, ó. Vamos para o nosso exemplo B, tá? Então f de x é igual a 4x ao quadrado menos 4x mais 1. É uma outra função totalmente diferente. Vamos lá usar a mesma fórmula de Bhaskara para calcular as raízes dela, substituindo os coeficientes. Fica essa expressão grande aí e vai dar o quê? Ó, aqui eu quero que você atente para uma coisa. Repara que o que está dentro da raiz quadrada vai dar o quê? Ó, menos 4 ao quadrado dá 16, né? Menos 4 vezes 4 vezes 1, na verdade é 4 vezes 4, que também dá 16. Então 16 menos 16 vai dar o quê? 0. Então nesse caso a gente fala que o delta é igual a 0, beleza? Isso vai acontecer o quê? Ó, repara agora. 4 mais ou menos raiz de 0, quanto que é a raiz de 0? É 0. Só que aí tem uma questão, ó. Qualquer número somado ou subtraído de 0 é o próprio número. Então isso vai fazer com que o quê? Que a gente tenha apenas uma raiz. Então 4 mais 0 vai ser próprio 4, dividido por 8 vai dar 1/2. E 4 menos 0 também dá 4, dividido por 8 também dá 1/2. Então a gente só tem uma raiz. Ela também é chamada de raiz dupla, né? Porque como a gente, numa função do segundo grau por definição, a gente teria sempre duas raízes, nesse caso elas seriam iguais. Então x é igual a 1/2 é a raiz. E aí como é que fica o esboço desse gráfico? Repara aí, ó. O nosso a também é positivo, ou seja, é uma parábola com a concavidade para cima, só que tem apenas uma raiz, né? Então como é que fica? Ó, fica mais ou menos assim, ó. Ela tangencia lá o eixo das abscissas, o eixo x. Vamos agora para o nosso exemplo C e último exemplo, tá? f de x é igual a 2x ao quadrado mais 4x mais 5. Resolvendo usando a fórmula de Bhaskara de novo, a gente vai ter o quê? Ó? Repara aí, substitui os valores e vou achar lá o menos 4 mais ou menos raiz de menos 24 sobre 4. Esquece todo o resto e pensa só no que está dentro da raiz. Eu tenho um número negativo dentro da raiz. Bom, quando eu estou procurando a raiz quadrada, o que eu quero? Eu quero achar um número que multiplicado por ele mesmo vai dar aquele número que está dentro da raiz. Só que o número multiplicado por ele mesmo, você concorda que eu estou sempre multiplicando números com sinais iguais, né? Porque eu estou multiplicando ele por ele mesmo. Ou seja, se eu multiplico um número positivo por outro número positivo, eu acho também um número positivo. Se eu multiplico um número negativo por um número negativo, eu também acho um número positivo. O que acontece então? Eu não tenho, dentro do conjunto dos números reais, um número que multiplicado por ele mesmo resulte em um número negativo. Então raiz de menos 24 não existe. Então essa função não tem raízes reais, tá bom? Então a gente diz que não existe raiz para essa função dentro do conjunto dos números reais.
Então eu coloquei aí o esboço de um gráfico, como é que ele ficaria? Bom, eu tenho uma função de segundo grau, então o esboço dela vai ser também uma parábola, com concavidade para cima, porque o A é positivo, o A é igual a 2 nesse caso, né? Só que ela, o que acontece? Ela não corta o eixo das abscissas, ou seja, ela não tem nenhuma raiz, né? Então fica mais ou menos desse jeito aí, ó. Ela fica acima do eixo das abscissas, não corta o eixo das abscissas, tá bom? Pessoal, então qual é a conclusão que a gente tira dessas três funções aqui, desses três exemplos que eu dei, né? Eu tinha na letra A uma função que tem duas raízes distintas, eu tenho na letra B uma função que tem apenas uma raiz ou uma raiz dupla, e eu tenho na letra C uma função que não tem raízes dentro do conjunto dos números reais, tá bom? Qual é a diferença que existe no cálculo das raízes dessas funções? É justamente o valor de delta. Repara só, na letra A eu tinha um delta maior que zero, tá? Nesse caso da letra A valia 1, tá? Na letra B eu tinha um delta que valia 0. Era esse delta igual a 0 que fazia com que a função tivesse apenas uma raiz, né? E na letra C também era o valor de delta, o condicionante aí para ele não ter nenhuma raiz, né? Eu tinha um delta negativo. Então, ó, coloquei esse quadrinho aí que representa justamente isso, né? Como saber a quantidade de raízes de uma função? É através do valor de delta, né? Então, se delta é maior que zero, existem duas raízes distintas. Se delta é igual a zero, existe apenas uma raiz ou uma raiz dupla, tá bom? E se delta é menor que zero, não existem raízes reais. Beleza, pessoal? Então, por hoje ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou responder para você. Se você curtiu o vídeo, clica no joinha aqui embaixo, isso é muito importante pra gente, contribui para o canal continuar aumentando, crescendo e atingindo cada vez mais pessoas. E por último, vamos aprender matemática em 5 minutos. Até a próxima, um abraço.